Nessa segunda temporada do podcast Essa Geração, a Fundação Tid Setúbal continua tentando descobrir quais são os dilemas dos jovens brasileiros. E a gente está conhecendo a história do cientista político Caio Santos, que está prestes a se casar e está vivendo numa família polarizada. E é na voz dele que a gente está tentando entender o que essa geração pensa sobre construções familiares. E também queremos saber se o Caio vai ou não convidar para o casamento o tio com quem ele tretou nas eleições de 2018. No episódio anterior... Não, peraí. Eu sempre quis fazer isso, então vamos fazer direito. Anteriormente, no podcast Essa Geração, você ouviu que eu criei coragem e mandei um oi pro meu tio com quem eu não falava há uns 4 anos. Desde quando a gente brigou por causa de política no grupo da família. Aí eu apaguei tudo, e quando eu tava quase desistindo de escrever qualquer coisa, eu pensei numa das coisas mais universais para começar um papo com quem a gente não fala há muito tempo. Eu escrevi um oi. E enviei. Mas nada de resposta, né? Fiquei olhando aquele oi junto daquele tiquezinho cinza do WhatsApp de quem não leu a mensagem. Cheguei até a achar que ele tinha me bloqueado. Mas depois eu vi que era nóia da minha cabeça e que essa geração anda meio ansiosa. Entre abril e maio, quando as mortes pelo coronavírus dispararam, uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 8 entre 10 brasileiros estavam sofrendo de algum transtorno de ansiedade. E não sou eu que tô falando não, tá? É o Drauzio Varela. Pensamentos invasivos e pessimistas que geram insônia, angústia, falta de ar e até desespero. Enquanto meu tio não dava as caras, eu decidi esfriar a cabeça indo pra um lugar que sempre me relaxa. A quadra de vôlei. Embora eu também goste muito de futebol e seja torcedor doente do Santa Cruz, eu sempre gostei de vôlei porque tem essa coisa do respeito mútuo e é um esporte essencialmente coletivo. Não tem essa de jogar sozinho no vôlei. Se uma pessoa do seu time não estiver funcionando, todo mundo sai perdendo. Todo mundo joga junto, saca? E também tem uma cultura muito forte do respeito ao adversário. Eu lembro que na época da escola, se a gente zoava demais alguém do outro time, era falta técnica na hora. Mas tem um outro lado. Eu já ouvi muita piadinha por gostar de vôlei. Tipo, vôlei não é esporte de homem, tá desmunhecando no saque, esporte de viado, e todas essas barbaridades homofóbicas que a gente tá cansado de ouvir. Vamos agora até BH para falar do jogador Maurício Souza, que foi afastado do time de vôlei do Minas Tênis Clube. O atleta, que também representou o Brasil nas últimas Olimpíadas, fez um post homofóbico há 2 semanas. Vamos conversar com o Júlio. A história foi o seguinte. A DC Comics anunciou que o novo super-homem, filho de Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos. Eu lembro de ter achado a notícia massa na hora e depois vi uma galera postando no Insta, no Twitter, e o assunto acabou agitando outras redes, como a de vôlei. O jogador Maurício Souza fez um post. Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. E ele ainda recebeu o apoio de outros atletas do vôlei, como Wallace e Sidão, os caras por quem eu torci nas Olimpíadas de 2016, porque esse ano eu praticamente não torci. Fazendo uma analogia da quadra de vôlei com o grupo da minha família, não tem muita diferença. Já ouvi meus tios falando coisas desse tipo, até piores na real, e eu sempre fiquei me segurando para não explodir. É assustador imaginar que em 2021 ainda existam pessoas que achem ok determinar como, quando e quem os outros devem amar. É assustador achar normal essa imposição do que é normal, do que é de bem. A maioria dessas pessoas de bem costumam apontar os valores dos outros porque elas não conseguem se resolver com os seus. No caso dos meus tios, a religião foi sempre o único meio de vida possível.
Alguns deles trabalharam dentro da igreja e outros vivem isso todo santo dia. Eu entendo a importância da fé. Falei sobre isso na primeira temporada, lá no Web Culto de Luciana. Mas ao mesmo tempo, não dá pra você manter um estilo de vida que não faz bem nem a você mesmo. Mas existem ideologias que se aproveitam da religião para aprisionar as pessoas em pensamentos como esses. No final é o paradoxo da tolerância. Você defende que o homofóbico fale, que o racista espalhe suas ideias, que o misógino continue dizendo abertamente o que acha, e aí, quando essa pessoa se organiza com outros iguais, eles se sentem poderosos o suficiente para te agredir, para suprimir seus direitos. Na real, eu até acho que meus tios não pensam nessas possibilidades, porque se pensassem mesmo, talvez não apoiariam falas e coisas assim, já que eles costumam usar a Bíblia como um instrumento para alcançar o amor ao próximo e tudo mais. Mas ainda assim é assustador conviver com gente que pensa de algum modo desse jeito, dentro da sua própria casa. O pior é tentar contato, como tentei com outros tios, e ouvir que eu tinha que respeitar a opinião dos outros. Vem cá, desde quando preconceito é opinião? Num país tão desigual, tão dividido, tão cheio de corrupção, tem horas que só de ouvir falar em política a gente desanima, né? Mas uma pesquisa inédita com jovens de todo o país mostra que eles estão tentando escapar, sim, mas não da política. A fuga é da agressividade e da intolerância. É sobre isso. Quando eu vi essa matéria de uma pesquisa feita pela Vaz em parceria com a Fundação TID Setúbal, achei interessante porque existe muito mais um medo de se posicionar sobre as coisas e gerar uma reação do que de participar politicamente. Dificilmente as pessoas não conversam sobre isso em suas vidas offline. Com os amigos, em mesa de bar, ainda mais a gente que foi educado no Twitter, no Face, no YouTube, o tempo todo incentivado a dar opinião. O problema é que as pessoas costumam se preocupar muito mais com a responsabilização de suas ações do que com a ação em si. A pesquisa mostra que quando essa conversa é na rede social, ela é mais difícil ainda. Agressiva e intolerante para 83% dos jovens. Mais da metade nem posta com medo de ser julgado ou cancelado. Eles estão dizendo que eles estão cansados de serem colocados em caixinhas fixas que não se dialogam. Jovens de direita acham a direita intolerante. Outro ponto interessante que a matéria levanta é o desgaste. Realmente é cansativo demais discutir política. Até porque todo mundo acha que entende muito do assunto. Então, no geral, ou você ignora o debate, ou você entra nele já sabendo que não importa o seu argumento, a outra pessoa tende a querer saber mais do que você. Não estou sugerindo que a gente se torne apolítico. Muito pelo contrário. Acho que a política é sempre a melhor saída, junto com a democracia, claro. Mas é estranho ver que as relações familiares da gente foram tão contaminadas por discordâncias ideológicas e partidárias. Tipo eu, se coloca no meu lugar um pouquinho. Tô prestes a casar, fazendo lista de casamento e na dúvida se convido ou não tios meus que são conservadores. Diga aí, pô, o que você faria no meu lugar? Só para passar uma última raiva, eu continuei dando uma pesquisada no assunto. Porque como cientista político, eu fico querendo entender como funciona a cabeça desses caras. E consequentemente a dos meus tios também. A gota d'água foi quando eu me deparei com um post com um fundo preto em letras brancas maiúsculas como se estivesse gritando. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo. Eu fico com as minhas crenças, valores e ideais. Esse papo todo de ideais e valores me deu gatilho da época das eleições. De lá, de quando eu saí do grupo da família. E só de imaginar que em breve a gente vai passar por tudo isso de novo, na moral, eu fico meio triste. Porque a essa altura, 3 anos depois desse governo, não dá para imaginar que as pessoas que estejam fechadas com essa linha de pensamento estarão dispostas realmente a conversar. Tem gente que cobra a autocrítica da minha geração. Mas será que as pessoas com esse pensamento também fazem uma autocrítica? Pelo que eu percebo, não. Percebo que a postura de muitos que brigaram para defender o bolsonarismo é de uma convicção pessoal que está pautada também no medo da reação,
no medo de ouvir o seu sobrinho dizendo: "Ei, tio, eu te avisei lá atrás." Eu não sou um cara de dizer eu avisei, porque a parada não é sobre mim. Então acho que ano que vem eu vou concentrar as minhas forças em pessoas que eu sei que estão abertas para o debate, que conseguem enxergar a realidade do país acima de uma questão pessoal. Mas isso é na política, sabe? Partidária, eleitoral. Já na vida pessoal, familiar, eu vou insistir. E talvez até já esteja. De um jeito ou de outro, eu tô meio que tentando reconstruir os laços rompidos em 2018. Justamente pelo celular, no WhatsApp, onde tudo meio que começou a ruir. Aliás, olhei o celular de novo e nada do meu tio Samuel dar notícias. Desencanei então. Resolvi me dedicar a quem significa família pra mim. Começando um novo ciclo, casada aos 28, feliz, amada pelo meu marido, com uma família, com minha família que eu já tenho, com uma nova família, que era sua família, que agora é minha família. Nesse dia era aniversário de Sheila. E a gente decidiu fazer 2 comemorações. Uma na praia com os nossos amigos, que não deixam de ser nossa família, e um bolinho no fim da tarde com a família mais próxima. Amiga, bom dia! Feliz aniversário, meu amor, que todos os teus sonhos se realizem, com muita luz na tua vida. E aí, a gente vai se ver quanto pra comemorar esse aniversário. Diga aí, minha gata. Cheiro pra tu, te amo, amiga. Sheila estava conferindo os parabéns que não paravam de chegar. Mas tinha um que ela já meio que esperava e sabia todos os detalhes, inclusive como seria a formatação. Que homem, seu Ademir, a bala, ele leva muito a sério essa história de aniversário. Não é só... Mais tarde, porque a foto que meu sogro vai escolher para postar no Instagram dele, espero que seja... vários prints de tela. Espero que seja um Ele tira os prints e... o print da postagem, de alguma postagem. Ele vai postar. Feliz aniversário, hoje é aniversário da minha nora. Ela tinha certeza que Painho ia fazer o seu tradicional post de aniversário, e ele fez. Eu fico de cara como quando a gente vai virando família, a gente vai conhecendo cada vez mais um do outro. E dá até medo de casar e a parada ficar meio previsível, tá ligado? Mesmo que ultimamente eu tenha percebido e ouvido alguns amigos problematizarem a monogamia, essa coisa da metade da laranja, da tampa da panela. Eu entendo que existem 1000 e outras possibilidades, tipo relacionamento aberto, trisal, essas coisas. Mas pra mim, por exemplo, viver um relacionamento monogâmico envolve uma troca de muitas coisas que vão além de experiências sexuais. Então, eu acredito que casamento, né, pra mim, na verdade, ele nunca foi um grande sonho. Não é como se eu tivesse passado assim a minha vida, né, como muitas mulheres que eu conheço passaram sonhando com esse dia, né, com o dia que se casariam, com a celebração e etc. Eu vejo a minha companheira como alguém que tá junto comigo e disposta a andar pela vida, aprender junto, viver junto, sobreviver a dores, racismo, falta de grana. Como já falei outras vezes, casar pra gente é muito importante. Enquanto uma mulher negra, né, sempre compartilhando com outras amigas pretas sobre relacionamento, sobre experiências afetivas, né, que tivemos, a gente percebe o quanto nos foi negado, né, muitas formas de afeto, muitas formas de demonstração de amor, muitas formas de celebrar também, né, um momento como esse, um momento em família. Então, o casamento se tornou para mim também um símbolo. Isso não quer dizer que todas as mulheres negras precisam fazer isso ou precisam querer fazer, né, ter um momento como esse, mas para mim acabou se tornando uma coisa, né, importante, né, e tendo um companheiro negro se tornou ainda mais importante.
A gente se encontrou e aprendeu a aceitar o afeto que a gente acredita que merece. E todo esse papo me deu vontade de fazer que nem aqueles programas de rádio que as pessoas contavam suas histórias de amor e como conheceram a sua cara metade. Alô, caros ouvintes! Qualquer pessoa que chegar eu já vou dizer assim: você está no podcast Essa Geração. Essa Geração. Todo mundo vai querer gravar, né? Ok, parei, que já tô me passando. Mas eu vou contar pra vocês como a gente se conheceu. Na real, Sheila conta melhor que eu. Não, fala você primeiro, já falei. Tá bom, eu conheci a Sheila, ela era parte de um coletivo lá da Federal, né, o Afronte. O Afronte é um coletivo fundado dentro da UFPE para proteger, reunir e empoderar os alunos negros de lá. Foi criado pelos meninos como resposta às violências raciais da própria instituição com as pessoas negras. E aí tinha uns amigos em comum da gente que também fundaram o coletivo junto com ela, né? E aí eles tinham me convidado para participar das reuniões, mas eu não fui, não estava muito ligado na questão racial, assim, ainda. Aí, uns anos depois, eu fui para a reunião, umas reuniões e tal, mas acho que tu nem estava nessas reuniões, porque eles me chamaram depois para participar de uma mesa no evento deles, aí ela tava. É isso, esse evento, ela tava lá e tal, a gente se conhecia assim de longe, tipo, de se conhecer mesmo, saber quem era a pessoa. Daí, que enfim, ela pode contar isso melhor. Caio, nós temos amigos em comum, são de amigos do movimento, né? Eduardo e João, vou dar nomes aos dois, estudavam com Caio, João fazia ciência política com Caio, e Eduardo conhecia Caio também, da universidade. A gente já fazia parte do coletivo Caio Não, e sempre era um desejo da galera chamar ele, de vir participar, e ele também de estar chegando, né, nesse campo dos movimentos sociais. E, enfim, aí eu conheci Caio nesse sentido de que vai chegar um cara aí que vai somar com a gente nas ações do coletivo. Mobilização política em coletivos é bem interessante. Você se envolve com tudo, desde a articulação de rua até atividades e oficinas educacionais para as pessoas. E depende de todas as engrenagens funcionando em conjunto. Ou seja, é que nem um time de vôlei. Não dá para jogar sozinho. E aí, enfim, eu fui procurar saber um pouco dele, eu me interessei, assim, por ele, à distância, mas a gente tinha umas coisas a resolver, né? Eu tinha um outro relacionamento na época também. E aí a gente se conheceu, de fato, numa reunião, que foi na minha casa, uma reunião do coletivo. Mas antes da gente ficar, de fato, rolaram umas paqueras pelo Instagram. 2 mensagens. Reagindo às histórias. E umas curtidas, eu acho que já tava... Não, eu acho que tava na cara. Tava nada na cara. E umas curtidas aleatórias no meu Instagram também, teve isso. Mas, Caio, o jovem flerta assim hoje. Essa aí é Bárbara, produtora desse podcast, colocando lenha na fogueira. Não, pô, mas veja, vou explicar. Eu lembro desse dia das curtidas. Foi muito aleatório, assim. Eu olhei, disse, não deve ter sido algum engano. Deve ter sido algum bug no aplicativo que apareceu as fotos. Eu achava, que lerdeza, não vai acontecer nada. Bom, mas aconteceu. E aconteceu tanto que no caminho da praia a gente parou na casa da minha sogra. E adivinha qual foi o assunto? Cara, o que faz cuscuz? Eu também faço, né? Também vamos ficar bem. Ficar seco, né? Ficar seco, eu ia ficar seco também. Mas faz. O cuscuz é bom. O cuscuz é bom quando ele demora molhado. Mas quando molha e botar para cozinhar, né? É muito bom. Um papo bem de casal, quem cozinha, quem lava a louça. E lá em casa, quem costuma cozinhar sou eu. Quer dizer, mais ou menos. Eu sempre admirei isso em Sheila, o jeito dela se posicionar e lutar pelo que acredita. Os casamentos, a mulher, o cara não serve pra nada, o cara não serve pra nada, a mulher trabalha, cuida da família, cuida dos filhos, cuida dos vizinhos, cuida de todo mundo.
e o cara faz porra nenhuma. E ainda critica o que ela faz. Não, geralmente os caras não ajudam, só atrapalham. Que não devia ser nem uma questão de ajudar, né? Fazer a parte deles, né? Não, tipo, além de não ajudar nada pra mulher crescer, também ainda atrapalha. Se puder botar umas 3 pedras pra ela tropeçar, ainda vai botando. Mas justamente, amor, ajudar é isso, é fazer... Às vezes a pessoa precisa dar um apoio moral, uma parada, tá ligado? Pra pessoa que você vive. Eu acho que só tem um casamento. Nesse dia na praia, a gente falou sobre o papel do homem numa relação. E à noite, ela também trouxe essa mesma pauta pro encontro com a nossa família. E também porque nessas coisas de casamento, o povo só se reporta a noiva. Não é fogo. Não. O povo fala assim, a mulher botou no grupo. A gente tem um grupo, a cerimonialista criou um grupo só de noiva. E o noivo não faz nada não, Aí ela, não, o grupo das noivinhas. O grupo das noivinhas. Noivinhas aí, né, Xenia? Aí me botou no grupo, que tem um monte de moleque que vai casar, porque ela tá organizando casamento. E o decorador também, a mesma coisa. Vocês podem ir 3h30 que eu vou encontrar uma noivinha lá no restaurante Imperador, onde vai ser o casamento de vocês. E o noivinho não vai não, é o noivinho dela pensando, né? Sheila vem de uma geração de mulheres que não baixam a cabeça. É muito massa pensar que essa geração tem representantes como Greta. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the Malala. Well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Samela. Para vocês que não é de agora que o garimpo traz grandes consequências para os povos indígenas do Brasil. O garimpo também causa má formação e desnutrição em crianças Yanomami. Eu venho com um alerta preocupante do Fórum de Lideranças Yanomamis Via Kiwana, que aconteceu em Roraima. O futuro dos povos indígenas está ameaçado. Cadê minha caixinha? Tá no quarto. No quarto? Ah. É clichê, eu sei. Mas dividir meus dias com Sheila só me faz querer ser alguém melhor. E viver no mundo melhor. Assim como meus pais se aproximaram por causa da militância, a gente se aproximou por causa da ideologia e da luta pelo que acredita. Quando a gente vai para lugares dominados por pessoas brancas, geralmente esses lugares de classe média alta, um restaurante, a gente sente junto. Os olhares, os questionamentos, as coisas todas, e é bom ter alguém que sente e enfrente isso com você. Esse bolo é meu. Porque o primeiro pedaço é seu. Porque eu tô tirando o primeiro pedaço de bolo pra senhora. Sim, mas esse bolo... O dia do aniversário de Sheila foi um dos melhores do ano. Foi leve, divertido e cheio de comidas gostosas. Me senti em casa, em família. E eu realmente estava. Minha família todinha se juntou com Ana, a prima de seu pai, e arrumou a igreja. Certo? Seu pai chegou, entregou a vela e foi-se embora comprar o sapato dele. Porque eu disse a ele que eu não casava com ele com sapato velho. Que ele queria casar com sapato velho. Certo. Então aí teve que arrumar e desarrumar. Meus pais ficaram conversando sobre casamento e é sempre legal ouvir a história deles e rir com a forma como eles se alfinetam hoje em dia. Eu gosto muito de como minha mãe fala do casamento. A festa foi um plus pra ela. E é assim que eu também sinto. Porque o casamento real eu já tô vivendo e isso é muito massa. Boa noite, Boa noite, dona Nega. Parabéns. Parabéns. Senta aqui, senta. Eita. Você tá aqui na aula mesmo.
Quer estar aqui no sofá, é melhor. Não, pode botar o dedo não. Pode não. Não mexer não, que te abriga. Tem que sentar aqui, quietinho aqui. Senta aí, ó. Rapaz. Nesse dia, no fim da noite, minha sogra insistiu que eu, e não Sheila, levasse ela pra casa. É legal ver que rola essa confiança no meu cuidado também, em relação à nossa família como um todo. Voltei pra casa lembrando do meu tio e dei uma olhada no celular. Ele não tinha visualizado a mensagem ainda. No dia seguinte, abro o celular e nada. Penso em ser frio e só mandar a imagem do convite. Depois penso em confrontar, falando sobre todos esses anos que ficamos sem falar e como isso bateu em mim. Mas ele aparece online. E às 9h39 da manhã, rompe o silêncio de anos. Bom dia, Caio. Assim, sem vírgula, que é como eu também li na hora que recebi. E aí, depois de pensar um pouco, eu decido ouvir meu coração e mandar uma mensagem. Sei que faz anos que a gente não se fala. Porém, mesmo com a distância e considerando que eu tô perto de me casar, muitas lembranças da minha vida vieram à tona ultimamente. Você fez parte da minha infância e do começo da adolescência. Foi bastante importante pra mim. Ele começa a digitar, mas logo depois, para. E fica offline outra vez. Pra saber como essa história termina e se eu vou convidar ou não meu tio pro casamento, você vai precisar ouvir o último episódio na semana que vem. Essa Geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio e a Gaia Vieira. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e do Renan Suquevicius. O roteiro é assinado por Edu Araújo e a produção é tocada pela Bárbara Rubira. A edição e a sonorização são da Júlia Matos e a mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Nesse episódio, você ouviu áudios da TV Globo e da Globo News. Meu filho, você feliz, a gente tá feliz. Vocês felizes, vocês bem, tudo seguro, tudo legal, a gente tá feliz. Beijo aí.